O filho do meu padrasto, o Luiz, ele é 5 anos mais velho que eu. Quando a minha mãe e o meu padrasto se casaram, eu tinha 3 aninhos e ele tinha 8. E a minha mãe conta que desde essa época ele era um menino difícil, custoso, rebelde, certamente pelo fato da mãe dele ter abandonado ele tão pequenininho, né? Mas a minha mãe, tadinha, ela sempre foi um poço de calma, de paciência, então ela tentava, sabe, cuidar dele, ensinar, conversar, orientar da mesma forma que ela fazia comigo e com o nosso irmãozinho. E aí o tempo foi passando e o Luiz ficou adolescente, pegou dos seus 15 para 16 anos. E aí nessa época ele meio que começou a me assediar, sabe? Tipo, ficava querendo me olhar no banho, ficava tentando pegar em mim, esse tipo de coisa. E eu era novinha, tinha meus 10, 11 anos, mas a minha mãe, ela sempre teve um cuidado tão grande comigo em relação a essas coisas. Eu não sei se é pelo fato de eu ter padrasto ou porque ela foi criada assim, eu não sei. Mas desde que eu era bem pequenininha, ela me ensinava sobre isso. Filha, ninguém pode pegar em tal lugar em você, não deixa ninguém te tocar, não deixa ninguém te ver sem roupa. Então, apesar de ser bem nova, eu tinha consciência sobre esse assunto. E aí eu resolvi contar pra minha mãe, disse, olha mãe, o Luiz, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Outro dia eu peguei ele tentando fazer isso comigo, e a minha mãe foi e contou pro meu padrasto. Meu padrasto também, ele é uma pessoa bem pacata, e graças a Deus ele sempre foi muito honrado e cuidadoso comigo, sempre me respeitou bem. Mas ele é uma pessoa pacata, esse é o normal dele, então na nossa criação ele agia assim, primeiro ele conversava, ele explicava, e aí se não resolvesse, ele colocava de castigo ou tomava outras providências. Então, mesmo o Luiz já sendo um rapaz, quando a minha mãe contou, ele chamou o Luiz para conversar. E aí eu lembro que eles se trancaram no quarto lá e não dava para escutar o assunto, eu sabia, né? Não dava para escutar a conversa deles, mas eu lembro que eles demoravam muito trancados lá no quarto. Quando o Luiz saiu, né? Quando os dois saíram de dentro desse quarto, o Luiz estava muito bravo, muito nervoso, gritava muito com o pai dele, xingava e saiu bravo de dentro de casa, foi pra rua. Depois, quando foi mais tarde que ele voltou, ele chegou em casa arrumando as roupas, falando assim que ia embora, que não queria morar ali mais, que ele ia morar na casa da avó dele. A minha mãe, ela ainda tentou, sabe? Luiz, não faz isso, Luiz. Essa casa também é sua, você cresceu aqui e você tem que aprender o que é certo e o que é errado. Você não pode assediar ninguém, ainda mais uma criança que é praticamente a sua irmã, mas ele não quis nem saber. Nessa altura, o Luiz ele já estava muito rebelde e ele saiu de casa. Então ficamos só eu, meu padrasto, a minha mãe e o meu irmãozinho morando lá. Passou os dias e aí um dia eu vi o Luiz na porta da minha escola. Só que detalhe, a avó dele morava em outro bairro. A avó dele não morava ali perto do nosso bairro. E naquele primeiro dia eu achei normal, não vi nada demais. Falei, de repente ele apareceu até pra me ver, né? Uai, seu app de vídeos curtos. O que você tá fazendo? E ele já meio irônico, debochado. Calma, irmãzinha, que isso? Pra que você tá tão assustada desse jeito? E nisso ele pegou no meu braço e já começou a me arrastar, dizendo assim, vamos ali, vamos ali. E eu com medo, porque ele tava com um olhar de maldade pra mim. E eu, não, Luiz, não, você tá me levando. Mas ele falava assim, calma, eu só quero te levar num lugar pra eu te entregar uma coisa, pra você entregar pro meu pai. E não precisa ficar com medo não, esqueceu que a gente é irmãozinho? E nisso ele saiu me arrastando, mas eu tava com muito medo, gente. Porque, apesar de que ele sorria enquanto ele me dizia isso, mas o olhar dele pra mim era de maldade, era de crueldade, de quem tava com intenções de me fazer maldade. E ele saiu me arrastando, até que a gente chegou numa rua, e eu disse, Luiz, pra onde você tá me levando? O que você quer me entregar? E ele falou assim, eu quero te entregar isso aqui, ó. Uai, seu app de vídeos curtos. Oi gente, hoje vim contar uma fofoca do meu prédio. Bom, no meu prédio tinha uma moradora muito irritante. Ela fazia briga com quase todo mundo no prédio. Ela também era casada com um homem muito bom e legal. Ele era o oposto dela. Tudo o que ela fazia errado, ele vinha pedir desculpas por ela. Ele também trabalhava o dia todo, chegando em casa só de noite. Então ela aproveitava o dia todo para fazer briga com as vizinhas. Vou pular para o dia que tudo aconteceu. A síndica estava fazendo uma festa para os moradores do prédio. Como o marido da mulher estava trabalhando, ele não pode ir. Então no dia da festa, a mulher apareceu com um cara diferente. Ninguém falou nada porque poderia ser só um amigo. Mas depois de um tempo a mulher deu um beijo no cara. Só que bem na hora que o marido dela chega muito bravo, aquele cara que estava lá era o ex dessa mulher.
Aí começou a festa. Parte 2. Uai, seu app de vídeos curtos. Oi gente, essa é a parte 2 da fofoca do meu prédio. Bom, quando o marido dessa mulher chegou lá, ele tava muito bravo. Uma amiga desse casal também estava nessa festa. Viu que ela tinha chegado lá com esse cara. Então ela já desconfiou e tirou uma foto de Elise e mandou para o marido. O marido viu e saiu mais cedo do trabalho para pegar os dois no flagra. E ele conseguiu. Só que o marido já sabia que estava sendo traído pela mulher, mas ele queria ter certeza. Então, quando ele chegou lá e viu tudo, pediu o divórcio para a mulher. Só que ela começou a se fingir de desentendida. Ela disse que não foi a intenção dela e sim do ex dele que estava pedindo muito. Só que ele não quis saber. Então ela começou a inventar um monte de mentira dele. Aí a síndica se irritou e puxou a mulher para fora do prédio. E hoje em dia o moço é casado e tem um filho. Fim. Uai, seu app de vídeos curtos. E meu namorado que me traiu com uma menina, então eu fui lá e me casei com o pai dela. Bom, eu vou tentar contar desde o começo para vocês poderem entender melhor. Tinha uma menina que morava no meu bairro e ela era extremamente desejada por todos os homens. E sim, ela era muito bonita mesmo. Por onde ela passava, ela chamava atenção. E com o meu namorado não era diferente. Toda vez que ele via ela passando, ele nem disfarçava. Mesmo se eu tivesse com ele, ele olhava na cara dura. Até que um dia, eu fui na casa do meu namorado e ele estava tomando banho quando eu cheguei. Então eu sentei na sala para poder esperar ele terminar. E assim que eu sentei no sofá, eu vi que o celular dele estava carregando. Então eu aproveitei e fui mexer no celular dele. E abri a conversa dele com um amigo dele. E na mensagem, o meu namorado contava pro amigo que ele tinha ficado com essa menina. E ele contou todos os detalhes, posição, o que a menina fez, tudo. E ele ainda disse pro amigo dele que essa menina era a menina mais gostosa que ele já tinha pegado em toda a vida dele. Ali mesmo eu joguei o celular e fui direto pro banheiro. No caminho pro banheiro, eu vi uma vassoura. Então eu peguei a vassoura, entrei no banheiro e comecei a descer vassourada nele. Enquanto eu batia, eu tava contando pra ele o porquê que ele tava apanhando. Até que a minha sogra veio, tirou a vassoura da minha mão e me tirou de dentro do banheiro. Antes de sair de dentro do banheiro, peguei a aliança e joguei dentro do vaso e dei descarga. E ele lá gritando, me chamando de louca. Gente, aquele dia eu fui embora com sangue no olho. Beleza, passou um mês mais ou menos. Nesse um mês que a gente ficou largado, ele não veio atrás de mim. Até que um dia eu fui na padaria comprar pão e chegando lá, eu dou de cara com essa menina tomando café junto com um homem. O homem que tava com ela, ele era mais velho, mas pensa num homem gato. Então peguei o meu pão e fui embora. Chegando em casa, eu entrei nas redes sociais dela pra fuçar, pra tentar descobrir o que aquele homem era dela. Eu queria saber se ele era tipo o novo namorado dela. E adivinha? Era o pai dela. Então, óbvio que ali eu já fui logo adicionando o pai dela, que eu não sou besta. E logo em seguida ele já me aceitou. Então ali eu comecei a acompanhar a vida dele. E um dia ele foi e postou que tava num barzinho. Então chamei as minhas primas e fomos pra esse barzinho. Chegando lá, ele tava sentado numa mesa, só tinha homem, os amigos dele. Então eu e as minhas primas, a gente sentou bem próximo deles. A mesa ficava tipo praticamente do lado. Até que ele acabou me notando. Então eu tava lá na mesa, conversando com as minhas amigas. Nisso, ele foi e pediu pro garçom entregar na minha mesa uma bebida. E junto com essa bebida tinha um papelzinho, onde ele escreveu perguntando se era possível eu passar o meu WhatsApp pra ele. Então eu escrevi o meu número naquele papelzinho e entreguei pro garçom entregar pra ele. A partir dali, tudo começou a fluir. A gente conversou aquela noite inteira. No dia seguinte, a gente conversou o dia inteiro. Até que ele me chamou pra sair. E, gente, o dia que ele foi me buscar em casa pra gente sair, ele me para na frente da minha casa com uma puta nave, porque o carro que ele tava não era normal, não era um carro normal, era uma nave. Velho, eu acabei de chegar de aniversário de uma criança. E eu estou abismada com o que eu vi. Bicho, eu tô até agora assim, ó, sem conseguir processar direito o que foi que rolou. Era uma roda de mais ou menos 5 crianças e elas estavam conversando demais. Aí tava parecendo que estavam brigando, né? Aquelas discussãozinhas de criança. Aí eu fui chegar lá perto pra apartar. Gente, não era uma briga. Não era uma briga. Era nada mais, nada menos que um debate. Sim, gente, um debate infantil. Quando eu cheguei perto pra ver o que tava acontecendo, uma menina que era desse tamanho abriu a boca, apontou o dedo na cara do menino e falou o seguinte: cala a boca, porque seu pai é bolsonarista. Eu falei, o quê? Gente! Pai, amado do céu! Aonde que eu, na idade que a menina tinha, gente, a menina parecia ter uns 7 anos, ela era desse tamanho. Ela abriu a boca pra me dizer, cale a boca, porque seu pai é bolsonarista. Tirou a razão do menino todinha.
Gente, o que me impressiona, primeiro é que ela tava certa. E segundo, véi, é que na idade dela, pra mim não existia nem presidente. Pra mim, quem mandava em tudo no Brasil todo era a minha mãe. Ai, essas crianças de hoje. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.